Boa noite. Hoje a gente está começando aqui o terceiro episódio do Café com o Dr. Avis, com dois colegas, amigos, né, com que eu tenho a oportunidade de trabalhar aqui em Brasília, né. A pauta hoje é anestesia e cirurgia plástica e eu estou aqui hoje com dois grandes especialistas nas suas áreas de atuação, né, sub-áreas dentro da cirurgia plástica. E eu vou começar pedindo para a doutora Ailda Alfaro se apresentar. Boa noite, doutora Ailda. Boa noite, Marcos. Obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Ailda Alfaro, sou cirurgia plástica e especialista em transplante capilar há mais de 9 anos. Atuo especificamente na área de transplante de cabelo, de cílios, de barba e agora de sobrancelha também. Faço uma técnica que poucos médicos fazem no Brasil e no mundo, que é a cirurgia de long hair, com o fio longo. Estou nessa área de long hair há 4 anos e eu trouxe essa técnica inovadora para o Brasil e está fazendo o maior sucesso aqui. Ótimo. Agora eu vou apresentar o nosso segundo convidado, Dr. Sérgio Morum. Por favor, se apresente. Boa noite, meu nome é Sérgio Morum, sou cirurgião plástico há 20 anos. Me formei na UNB, fiz residência em São Paulo e atuo em todas as áreas na cirurgia plástica, tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, com prioridade em mama, lipoescultura, lipo-HD, aumento de glúteo, gluteoplastia e também o rejuvenescimento facial como um todo, tanto lifting cirúrgico quanto lifting não cirúrgico. E é isso, hoje eu vou falar especificamente num foco de uma novidade que é a técnica Preserver, que eu estou me tornando especialista também, que é uma cirurgia de rápida recuperação. Ótimo. Então a gente vai começar falando um pouquinho da formação e eu vou falar aqui que eu primeiramente queria ser médico veterinário, né? E aí com o passar do tempo eu fui vendo que realmente eu tinha afinidade, né, para cuidar de pessoas. Então, fiz a faculdade em Belém do Pará, na Universidade do Estado do Pará, e eu também fiz a residência no Hospital do Câncer do Pará, né? E uma coisa que eu acho muito válida falar é que eu me apaixonei pela anestesia enquanto eu estava no segundo ano da graduação. Eu já sabia que era a especialidade que ia me dar o que eu falo. Técnica, habilidade, raciocínio lógico e emoção todos os dias, né? Graças a Deus nunca aconteceu nenhum evento adverso grave, mas eu sou realmente apaixonado pela minha especialidade, né? Eu também faço parte da diretoria da Sociedade de Anestesiologia do Distrito Federal, a SADIF, do qual eu ocupo o cargo de presidente até o início de 2026. Também sou membro da Câmara Técnica de Anestesiologia, tanto do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, quanto do Conselho Federal de Medicina. Agora eu gostaria que a doutora Ailda falasse um pouquinho sobre a sua formação. Então, eu estudei medicina porque eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser médica. Não foi uma escolha, logicamente que a minha família ficou muito, os pais ficaram muito felizes, né, de ter feito medicina. Meus 3 irmãos são médicos, meus 2 irmãos somos 3, e foi realmente uma vocação, é como se fosse um chamado. Você sente que aquilo é para você e que é nesse caminho que você tem que seguir. E dentro da medicina, né, quando a gente começa a faculdade de medicina, você vai tendo mais facilidade e mais identificação com certas áreas. Quando eu passei pela anatomia, eu fiquei apaixonada de dissecção de cadáver. Então, toda essa questão de anatomia sempre me gerou muita curiosidade, muito saber por onde vai, por onde vem, como conecta. E isso me fez futuramente, mais para o final da faculdade, fazendo todos, né, os estágios como doutoranda, conhecer a área da cirurgia plástica, na qual eu fiquei totalmente encantada. Por quê? Porque é uma área da cirurgia que você mexe com a felicidade da pessoa, a alegria. Você consegue devolver autoestima, confiança, e a pessoa se sente melhor. Então, isso me deixou... Eu associei a medicina, que é uma área de doença, né, que você trata a doença, com o bem-estar. Então, eu consigo, através da cirurgia plástica, da estética que a gente pratica, devolver, além da saúde, devolver a parte mais importante, que eu acredito que é a felicidade, a satisfação
e a alegria é a autoconfiança da pessoa, que isso influencia em todas as áreas da vida, principalmente na saúde também. Então, isso realmente me encantou. Com certeza. Dr. Sérgio Morum. Marco, a minha família é só de advogado, né? Então não tive nenhum apoio familiar, nenhuma influência familiar. Tenho um tio médico, cardiologista, mas não tive uma influência direta para querer fazer medicina. Eu sou muito empata, então eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que pudesse de fato fazer diferença nas pessoas, na vida das pessoas. E aí eu escolhi medicina e meu pai achou péssimo. E, inclusive, ele foi contra. E quando eu passei no vestibular para medicina no UNB, existiu uma certa resistência por muito tempo por parte dele, porque ele achava que médico trabalhava demais e se sacrificava demais. E essa era exatamente o que eu queria. Eu queria me sacrificar, me doar, aquela coisa do médico raiz, né? Que vê a medicina como um sacerdócio. E aí, a partir daí, dentro da faculdade, eu já sabia que eu queria fazer cirurgia. Eu sou muito prático, ansioso. E eu queria fazer uma especialidade que, de fato, eu pudesse intervir pontualmente ali, a partir daquele momento, mudasse a vida da pessoa. Então, por isso eu queria fazer cirurgia. Não tenho muita paciência, como prescrever alguma coisa e volto e tal. E aí, a cirurgia plástica, eu rodei em todas as especialidades. Eu quis fazer todas as especialidades cirúrgicas e, no final, no último semestre, eu decidi pela cirurgia plástica. Tive a oportunidade de fazer um estágio no Agarran e vi que realmente eram cirurgias que não eram fáceis, não eram simples, não eram só de pele como a gente pensa, existia uma ciência por trás. E, de fato, me identifiquei com uma frase que o nosso professor Pitangui sempre falou, né, que cirurgião plástico é um psiquiatra com bisturi na mão. Então, realmente, a gente trata indiretamente a saúde mental em todos os pacientes, seja qual for a queixa, mínima que seja, o paciente sabe o que incomoda ele no espelho. Então, eu realizo muito, me encontrei na cirurgia plástica exatamente por isso, que a gente consegue, de fato, fazer diferença objetivamente e de uma maneira saudável. Então, é isso. Eu sou suspeito para falar porque dos meus 19 anos que eu tenho a formação em anestesiologia, há 19 anos eu trabalho, tenho a felicidade, assim como vocês, de trabalhar melhorando, resgatando a autoestima, deixando uma lembrança de um momento de transformação, né? De melhoria para aquela pessoa. A gente trabalha com uma certa pressão, porque a gente trabalha com o resultado, né? O nível de expectativa dos nossos pacientes é alto, né? E realmente, mas é muito gratificante você reencontrar depois ou receber uma mensagem, obrigado. E eu, apesar de ser médico, vocês me conhecem, trabalham comigo, eu gosto muito de contato com o paciente, né? Então, é uma coisa que a medicina, na minha opinião, ela precisa resgatar cada vez mais isso, né? Se perdeu um pouco, né? Virou uma questão muito comercial, mas eu acho que tem muitos colegas médicos, né? Vocês dois são exemplos disso, que realmente tratam com esse acolhimento e esse humanitarismo que faz toda a diferença na vida dos nossos pacientes, né? E agora eu queria perguntar para o Dr. Sérgio Morum o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem feito, né, para fortalecer, né, essa habilitação que requer um tempo grande, né, uma educação continuada que não para, né? Porque a gente, para entregar resultado, a gente precisa estar numa qualificação contínua, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa valorização da especialidade cirurgia plástica no Brasil. Exato. Antes de mais nada, é preciso relembrar, né, que a cirurgia plástica é uma especialidade cirúrgica. Então, ela não é um apêndice de outras especialidades, né? Ela não é apêndice da oftalmologia, ela não é apêndice da otorrino, né? Hoje criou-se dentro da própria medicina subespecialidades dentro de especialidades. Então, o cirurgião plástico ele tem uma formação robusta. Fez 6 anos de faculdade, fez 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, uma formação de 11 anos, com 3 provas muito difíceis. É muito difícil você passar no vestibular, é muito difícil você passar na prova de cirurgia geral e é muito difícil você passar na prova de cirurgião plástico. Então, não é reserva de mercado, mas é sobre selecionar, né, as pessoas que vão ser treinadas durante 3 anos para poder, depois de 3 anos, estarem sozinhas executando as suas cirurgias já
com muita experiência, mas mesmo assim com muito caminho para percorrer. Então, ao longo dos anos, desses 20 anos, surgiram essas subespecialidades dentro da própria medicina e, recentemente, a gente viu aí uma expansão da estética, da plástica, né, para todas as outras especialidades da área de saúde, de uma maneira um negócio muito comercial, né? Não entregando qualidade, né? Resultado, né? E principalmente segurança do paciente. Então, esse assunto é muito delicado, que parece que a gente está querendo reservas de mercado. Eu, particularmente, tenho muitos anos de experiência já, estaria mais preocupado se eu estivesse no começo. Mas é importante esclarecer à sociedade que é um problema de saúde pública. Então, a partir do momento que a gente tem todas as áreas de saúde, praticamente, fazendo cursinhos de final de semana, de um mês, online, treinamentos hands-on online, enfim, sem acompanhamento, né? Não é só ver fazer, você tem que estudar anatomia, você tem que saber. Então, assim, sem uma formação de qualidade e sem nenhum vínculo a uma sociedade brasileira de cirurgia plástica, né? Que isso também diferencia, então a gente entende que quem está sofrendo quem é a maior vítima nessa história não é o cirurgião plástico, é o cidadão. É um problema de saúde pública. Então, hoje, qualquer pessoa se intitula, você tem a rede social que projeta qualquer pessoa que seja bom de conversa, que tenha 1 milhão de seguidores, isso não é sinônimo de expertise. E as pessoas precisam lembrar que a cirurgia plástica não vai ali comprar um peito na esquina, né? Você vai fazer uma cirurgia. Então, o paciente é responsável também pelo que está acontecendo, porque ele poderia procurar saber, e o que a Sociedade de Cirurgia Plástica tem feito nos últimos anos é exatamente isso. Fortalecer, né, o entendimento do ser humano, da sociedade, do cidadão, sobre a procura, tem que esclarecer se o profissional é ou não cirurgião plástico. Antes de mais nada, isso é muito simples, Marcos. Primeiro, você digita lá no CRM, pesquisa se é médico. Segundo, você pesquisa se tem um registro especialista, que é o RQE. Se a pessoa tem um registro especialista, é porque ela passou numa prova de título para entrar para uma sociedade específica, que no caso a gente tem a SBCP de cirurgia plástica, você tem também a de anestesiologista e assim vai. Então, é uma outra seleção, enfim, que aí a partir desse momento você faz parte desse grupo, e esse grupo, qual que é a vantagem? A vantagem está sempre atualizado, faz reunião científica, tem responsabilidade, né? Foi selecionado ao longo dos anos, né, o perfil desse médico. Então, pesquisar no CFM, se é médico, se tem RQA, depois pesquisar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, se é médico da sociedade. A partir daí, procurar o profissional, fazer uma consulta online, ser examinado, palpado, ver os resultados desse profissional, não só ver o antes e depois na internet, conversar com pacientes que ele tem operado. Isso, sim, torna tudo mais seguro. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela só quer isso. Informar o cidadão que ele assuma a responsabilidade sobre as escolhas dele. E, por outro lado, também tentar impedir, né, que haja essa invasão, de fato, das outras especialidades, principalmente atualmente da odonto, que, enfim, quer criar uma subespecialidade de cirurgia plástica odontológica, não sei qual é o nome, mas os dentistas, sem autorização dos próprios conselhos, eles já fazem cirurgias, inclusive no pescoço, e assim vai, inclusive modulação hormonal. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, hoje, ela participa de um movimento mais amplo, né, de proteção do paciente e de proteção do profissional também. Marcos, aproveitando o gancho aqui que a gente está conversando sobre segurança do paciente, que é o que vem em primeiro lugar, eu gostaria de saber o que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e a SADIF estão fazendo como campanhas de segurança para o paciente. Então, a gente tem o entendimento que é preciso educar, né? E fazer com que o cidadão brasileiro consiga entender a diferença, né, entre um profissional médico que fez, como vocês falaram já, 6 anos de graduação, vocês levaram mais 5 anos para ter a titulação de cirurgião plástico. Eu foram 9 anos, né? E uma busca contínua de certificação, de qualificação. Então, a SBA e a SADIF, elas estão numa força-tarefa de campanha, tanto dentro das suas regionais, né, principalmente alencando a situação. A segurança do paciente, ela é prioritária, e o médico anestesista é o guardião da segurança do paciente.
pois o nosso treinamento, principalmente na questão de checklist, vocês trabalham comigo, vocês sabem que eu sou chato com isso, né? Eu sou o Cri-Cri e a gente tem um treinamento na disciplina que é do terceiro ano da formação de anestesista, e todo estabelecimento de saúde tem que ter esse comitê, esse núcleo, seja lá qual for a designação que seja dada, para que a gente tenha a menor incidência de eventos adversos. E quando eles aconteçam, né, que eles sejam notificados e que as lideranças desses comitês, desses núcleos de segurança do paciente, eles tenham também um caráter educativo. É notificar para melhorar. É notificar para que não aconteçam outros eventos parecidos, né? Sempre com foco na segurança do paciente. Então, a SBA ela faz uma campanha a nível nacional, que foi intensificada no ano passado, no mês de setembro, pegando o gancho do Dia Mundial da Segurança do Paciente, que é o dia 11 de setembro. Né? A coloração da campanha do Ministério da Saúde é laranja, né? A nossa sede, que é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, ela fica iluminada de laranja. E nós da SADIF estamos muito preocupados em intensificar, né? Nós somos uma das regionais que mais faz campanha sobre a importância da segurança do paciente. E agora a gente vai aproveitar, né? Já que o tema do MesaCast é cirurgia plástica, eu queria começar com a doutora Hilda falando sobre transplante capilar, que você tem muita propriedade no assunto e principalmente muito expertise. Então, eu sou cirurgiã plástica há 15 anos, sou médica, né, há mais de 20 anos. Comecei a residência em 2011 de cirurgia plástica, quando cheguei em Brasília. E me formei, terminei a cirurgia plástica, trabalhei anos com cirurgia plástica, já operei com o Serginho, Exato. inclusive. E aí, durante esse percurso, conheci a área capilar, a área de transplante de fio, e isso foi me gerando um encantamento. É uma cirurgia muito detalhista, que você não é só tirar e colocar cabelo, você trabalha com design. Você tem que analisar a pessoa, o estilo de vida dela, o que ela quer, o rosto, como pode ser melhorado a linha frontal, o pico temporal, se ele quer uma barba, qual tipo de barba fica melhor para ele, se ele tem muita bochecha, se ele tem pouca bochecha. Então, assim, engloba toda a parte estética da cirurgia plástica associada à área de devolução de autoestima. Porque a gente fala que cabelo, tanto para homens quanto para mulheres, é primordial para a autoestima quando se olha no espelho. É o dia a dia, é o enfrentamento. Porque muitas vezes na cirurgia plástica está escondido atrás da roupa. Exato. Né? Mas a área capilar, você olha todo dia. Quando você lava o cabelo, você vê aquele cabelo caindo, dá um certo desespero, né? Então, isso me deixou bastante curiosa. Aí eu fui atrás. Comecei com transplante capilar, fiz FUT. Comecei com a técnica FUE. Dentro da técnica FUE, eu falei, tem que ter mais coisa, tem que ter diferenciais. E fui atrás do long hair e no shaving, que é a cirurgia sem raspar o cabelo. Qual que é a diferença? Ah, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, é um transplante. Mas você raspar o cabelo, principalmente para mulheres, para fazer um transplante capilar, é um impacto muito grande na autoestima. E é um espaço de deixar de conviver com a sociedade muito grande, porque para o cabelo voltar a crescer, demora muito mais tempo. E o uso de perucas fica artificial. Então, eu fui atrás dessa técnica, fui para vários lugares já do mundo,
tentando me aprimorar. Agora cheguei essa semana da Bélgica, eu fui lá saber de cílios, de técnicas que o quê? Que ajudem as pessoas a devolver a autoestima no dia a dia, que é na frente do espelho. Quando você se olha, quando você levanta de manhã, lava o rosto e você vê que não está satisfeito com aquilo, né? Então, essa área me encantou. E por isso que eu estou sempre atrás, assim, sempre em busca de novas técnicas, como melhorar, como deixar melhor, como trazer o melhor para o paciente aqui de Brasília e de outros, que a gente opera, você sabe, a gente opera de outros países, Sim, de outras cidades. Então, assim, trazer sempre a melhor tecnologia. O que tem de novo? A gente vai atrás para trazer para os nossos pacientes terem acesso aqui, tá? E sempre focado no estilo de vida do paciente e no formato estético da face. Porque hoje em dia, muitos pacientes querem uma linha reta, né? E essa linha reta, muitas vezes, não é adequada para aquele paciente. Vai ficar artificial, vai chamar mais atenção, muitas vezes, do que uma pequena calvície. Então, tudo isso tem que ser analisado, conversado, explicado e estar de acordo com o que vai ser feito naquele paciente, que vai ser provavelmente para o resto da vida, e ele tem que todos os dias se olhar no espelho com aquele resultado, né? Então, E aproveitando, doutora, você falou tecnologia, eu que trabalho com você, eu queria que você falasse de uma das últimas tecnologias que você adquiriu, que tem inteligência artificial, né? A inteligência artificial chegou hoje para a medicina para ajudar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Scalp Scan. O Scalp Scan é uma tecnologia, assim, fantástica, porque ele faz um escaneamento 3D da cabeça, do rosto, e com ele a gente consegue fazer o desenho da linha que a gente vai fazer, tanto na sobrancelha, quanto na barba, quanto na área capilar. E a partir desse desenho, a gente consegue calcular quantas unidades, quanto cabelo precisa em cada área. E com isso a gente já vai para o procedimento, para a cirurgia, com uma estimativa do que precisa ser feito e o que pode ser feito. Então, tudo isso é conversado. Então, isso facilitou para o paciente identificar, ele visualiza aquela imagem e já consegue identificar, olha, o meu resultado vai ficar assim. Fica melhor para ele entender como vai ser feito. E isso, assim, é uma tecnologia que veio para ficar, está cada vez mais sendo realizada, esse escaneamento, a inteligência artificial, para colaborar com o quê? Com o resultado harmônico, estético e sem sinal de que você fez um transplante. Então, isso vale tanto para a sobrancelha, quanto para a barba, quanto para cabelo e agora para cílios. Então, assim, o importante é melhorar sem chocar. Doutor Sérgio Morum, você que é um super especialista em cirurgia de mama, você também está com uma novidade, né, que você trouxe para Brasília, que é a técnica de implante mamário com a técnica Preserver. Fala um pouco para a gente o que tem de inovador e principalmente na questão da recuperação pós-operatória. Certo. Marcos, preserver vem do francês preservar. Mas o que se preserva nessa cirurgia? A gente entendeu com o tempo que a mama tem um ligamento, como se fosse um cordão em volta dela toda. E quando a gente faz a cirurgia tradicional, que a gente corta, que vai soltando, a gente já corta esse ligamento. E esse ligamento é o que sustenta, é que não deixa a mama cair. O ligamento ele serve como uma sustentação para a mama não cair ao longo do tempo. Então, a partir do momento que descobriu-se isso na anatomia, criou-se uma nova técnica que preservasse esses ligamentos para que a mama não caísse, que é uma grande queixa de muitas mulheres. Com o tempo, a prótese desliza, ela desce junto com a pele. Então, inicialmente, a primeira motivação foi essa, né? Uma cirurgia que tivesse preservação dos tecidos mamários para a gente ser menos agressivo possível. E aí, ok, essa técnica, na verdade, além de preservar, ela tem várias vantagens, tá? Então, quais são as vantagens inicialmente? Voltando ao assunto, né, da mulher moderna, que quer coisas rápidas, que não pode parar, né? A técnica Preserver, a gente fala que é recuperação ultra rápida. A recuperação é essa ultra rápida. Por quê? A paciente pode já no dia seguinte trabalhar,
fazer atividade física aeróbica, sem muito esforço, mas ela já pode voltar para a rotina. Ela pode levar o filho na escola, ela pode tomar banho, lavar o cabelo, secar o cabelo, ela pode cozinhar, ela pode fazer tudo normal, obviamente, sem exageros. No dia seguinte, ela não precisa pedir um atestado para poder operar. E ela consegue dormir de barriga para... ela consegue dormir de lado, né? Muitas mulheres têm dificuldade de dormir de barriga para cima, parece uma bobagem, mas na técnica tradicional você precisa de 10 a 15 dias dormir de barriga para cima. Isso é um problema para muita gente, então você pode dormir de lado e não tem dor no pós-operatório. O paciente toma uma dipirona em média, não existe dor. Então ela não limita o pós-operatório. Então é a cirurgia da maternidade. A gente considera a Preserver como divisor de águas na história da cirurgia plástica. Eu estou super encantado porque nesses 20 anos nunca imaginei que a gente conseguiria, num passe de mágicas, colocar uma prótese e a paciente ter essa recuperação. Então, como que é a técnica? Primeiramente, é importante explicar que essa técnica só é possível com uma prótese específica, sem nenhum conflito de interesse. Eu uso a marca da Motiva e só é possível com essa marca, porque a prótese precisa ter uma especificação que só a Motiva tem, que é ser bastante flexível. Ela é uma prótese elástica, flexível, de forma que a gente consegue introduzir ela por um túnel bem estreito, como eu vou explicar na sequência. Então, primeiro de tudo, é a qualidade da prótese, o tipo de prótese é específico para a Motiva. Então, a gente faz um corte de 2 a 3 centímetros aqui na dobra da mama, no sulco mamário, e a gente não corta. Então, a gente não usa bisturi elétrico, a gente não usa tesoura para cortar, nada. A gente usa só um bisturi frio, corta aqui a pele e, na sequência, a gente utiliza um dispositivo cilíndrico que é um tunelizador, não é um dissector. Ele não tem dissecção. Dissecar é cortar, não tem corte. É um tunelizador. Então, a gente introduz esse dispositivo cilíndrico e a gente cria um túnel até a altura na qual a gente quer colocar a prótese, que tem um cálculo específico para isso. Então, isso é muito rápido, isso não sangra, não precisa de bisturi elétrico. Então, a gente cria esse túnel, a gente não lesionou o ligamento, a gente preservou o ligamento e a gente cria um espaço que se chama loja. Esse espaço no qual a prótese vai ficar, na técnica Preserver, ele ocupa só a parte de cima da mama. Então, a Preserver vai preencher o que está faltando, que é a grande queixa das mulheres, a parte de cima da mama. Então, isso também é uma outra vantagem. A prótese fica longe da parte de baixo, então ela também não pesa. Depois que a gente criou esse túnel, a gente retira esse dispositivo e a gente introduz esse dispositivo também, em formato cilíndrico, e na extremidade tem esse balão. Então, a gente introduz pelo mesmo túnel, a gente loca o balão aonde a gente já calculou antes, e aí a gente insufla. Cada apertada dessa aqui corresponde a 40 ml. Então, a gente insufla, só um minutinho. Vou voltar um pouquinho. Cada apertada dessa aqui corresponde a 40 ml. Então, a gente insufla, já baseado no volume que a gente calculou antes. E se vocês repararem, ela cria um espaço redondo, tá? Então, essa prótese, na verdade, é uma prótese antiga, que eu trouxe exatamente para mostrar, né? Quando a gente coloca essa prótese, a gente tem que criar aqui um espaço maior na base. E quando a gente cria o espaço com o balão, a parte da base ela fica menor. Isso confere uma enorme naturalidade para a mama. Então, depois a gente tira, criamos esse espaço, essa loja foi feita sem nenhum sangramento, desinsuflamos o balão, retiramos e depois a gente coloca a prótese através dessa pequena cicatriz. Então, a prótese ela é moldável, tá? Ela é na mão, e a gente vai ordenhando para que a prótese consiga, através do túnel, chegar até essa parte aqui em cima. Então, é uma técnica que demora de 20 a 30 minutos, não precisa de anestesia geral. A paciente faz o que a gente chama de day clinic, ela interna, opera, depois que acaba a anestesia, a cirurgia, ela fica na recuperação anestésica dentro do centro cirúrgico, depois ela vai para o quarto, mais umas 2 horinhas depois, chegou no quarto, comeu, se sentiu bem, andou, está tudo bem, hemodinamicamente estável, vai para casa. Então, não tem uma internação prolongada, não precisa dormir no hospital. Uma outra grande vantagem dessa técnica, a naturalidade. Então, a gente complementa um volume que já existia. A prótese, normalmente, ela preenche toda a mama. Então, a parte de baixo, que já tem volume, ela acaba ficando com mais volume. Na técnica Preserver, não. São mamas mais naturais. E a grande vantagem, que não se fala muito nisso, mas existe, sim, um preconceito. Muitos homens, eles não se sentem confortáveis em palpar uma prótese de mama numa mulher, né? A gente ouve esses depoimentos, né? Então, assim,
Isso é um problema? Não, a mama é da mulher. Mas muitas mulheres ficam com essa paranoia. Vai saber se eu tenho prótese, se tem prótese. E existe esse preconceito. Se tem prótese, só é bonita porque tem prótese. Ou tem prótese, enfim, é vulgar, ou é vaidosa demais. Existe todo essa, né, esse tabu, esse preconceito. E eu acho que é um ganho muito grande para as mulheres. Elas podem ter uma prótese e ninguém saber se tem. Porque quando você põe a mão, você não palpa, você não consegue palpar essa borda, e a prótese, que ela é ergonomix, então ela também acomoda, dependendo da posição que a paciente está, ela fica impalpável. Então, acho que é uma grande vantagem também, que empodera ainda mais as mulheres. Ninguém precisa saber se tem prótese, se não tem, e vai todo mundo sempre ficar na dúvida. Então, é uma revolução na cirurgia plástica. Eu estou muito feliz com essa técnica. Essa técnica foi lançada mundialmente em fevereiro aqui no Brasil. A gente já tem alguns cirurgiões fazendo no Brasil. Aqui em Brasília, fui treinado pela doutora Helena Zaru, que também faz a técnica, mas eu fui realmente convidado pela Motiva para ser o primeiro cirurgião plástico a ser treinado. Estou muito feliz e as pacientes estão amando esse resultado. A indicação é mama pequena, que não tem uma flacidez muito importante. Pode até ter uma flacidez pequena, mas não pode, aquelas mamas grandes, já caídas, elas não têm indicação de preserver. Precisa ser uma mulher jovem? Não. Tem mulheres com 40, 50, 60 anos que têm mama pequena com pouca flacidez. Então, é isso. Entendi. Então, a tecnologia a favor, né, cada vez mais da cirurgia plástica, uma coisa que também vem para a minha especialidade, proporcionando uma recuperação mais rápida, com otimização, né, principalmente diminuição de dor pós-operatória, né, porque na cirurgia de mama, dependendo do grau de agressão, digamos assim, nas técnicas mais antigas, tinha paciente que referia um quadro de dor crônica, né? Então, com certeza chegou para melhorar, né? Para otimizar o pós-operatório e o resultado. Agora, uma coisa que tem sido muito discutida, né, dentro do Conselho Federal de Medicina, da Câmara Técnica de Anestesia, da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica, é a questão das cirurgias plásticas prolongadas. A paciente quer fazer tudo num tempo só. Eu gostaria de que cada um falasse da sua experiência e o que é que vocês acham que precisa otimizar, né, para que não ocorram eventos adversos, como uma possível transfusão, um pós-operatório, uma cirurgia que demorou muito, e também relacionado a prolongamento do tempo de internação, porque normalmente cirurgia plástica sai no mesmo dia ou, no máximo, na manhã seguinte. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre essas cirurgias plásticas longas e combinadas. Então, a cirurgia plástica, apesar dela ser uma cirurgia muitas vezes estética, né, ela gera um trauma no paciente. E esse trauma, todo trauma requer uma recuperação, né? Gera uma lesão e uma recuperação. No caso da cirurgia plástica capilar, a gente trabalha com uma área delimitada, as cirurgias são longas, mas o paciente fica acordado, responde, se mexe. Então, o risco, porque a área que é realizado o procedimento é uma área menor. Então, o risco de trauma, de complicações na área capilar é menor, né? Mas na cirurgia plástica em si, sabemos bem que quanto maior a área operada, maior o risco e maior o tempo de recuperação. Tanto com relação a sangramentos, né, como também a limitações, dor, que levam a restrições. Nós sabemos bem que, por exemplo, na abdominoplastia, a aplicatura excessiva do músculo abdominal gera não somente uma dor maior para o paciente no pós-operatório, mas gera uma restrição respiratória, uma diminuição do retorno venoso, que aumenta o risco de trombose, de atelectasias, de alterações respiratórias. Então, assim, são vários fatores associados que causam esse aumento do risco. Cada paciente tem que ser avaliado de acordo com o que precisa e pode ser feito para ele. Porque muitas vezes a gente pega uma paciente mais magrinha que quer fazer um mini abdômen, a mama e uma lipo menor. Pode ser feito.
Mas a gente pega uma paciente um pouquinho mais gordinha, que quer fazer mama, lipo e abdômen. Aí a quantidade de aspiração é maior, a quantidade de tecido que vai ser retirado, o tempo cirúrgico dessa cirurgia é maior. Então, assim, voltamos àquilo que a gente está conversando aqui, segurança do paciente. Né? Cada caso é individualizado. Cada paciente precisa de uma indicação, cada paciente precisa ser avaliado por um médico especialista, tá, no que vai ser feito para aquela paciente e ver qual que é a melhor indicação com o menor risco para esse ato cirúrgico. Entendi. Doutor Sérgio, suas ponderações? É muito importante a gente sempre estudar cada caso individualmente, né? Obviamente, como a Hilda falou, dá para fazer 3 cirurgias ao mesmo tempo, desde que isso não comprometa, não estenda muito o tempo cirúrgico. Então, Marco, eu particularmente já fiz lá atrás cirurgias triplas conjugadas, corporais, né, longas, e aprendi com a experiência também. E aqui em Brasília, hoje, inclusive, você não pode fazer cirurgia tripla, né? Então já tem essa determinação também. Mas, de certa forma, hoje eu consigo... Tem até, às vezes, uma dificuldade. O paciente ainda fica resistente, que ela quer fazer o repouso só de uma vez, tirar um mês de férias e tudo. Mas todas as cirurgias eu tenho separado em 2 etapas. Então, todas as que envolvem lipoaspiração, ou é só lipoaspiração, ou por exemplo, vamos aspirar o corpo todo, quero operar a mama, quero fazer mamoplastia, quero fazer abdominoplastia. Então, a gente vai tratar primeiro a parte de cima, a mama com uma lipo de braço, lateral da mama, e depois a parte de baixo. Abdominoplastia com uma lipo de quadril e uma lipo de cintura. Então, tem separado isso, é obrigatório hoje em dia, a gente tem que considerar. Muito importante também considerar se o paciente tem comorbidade, avaliar o risco cirúrgico com bastante cautela, ter um cardiologista que você confie, conhecer seu paciente, né? Saber se ele está mentindo, se ele está falando a verdade, se ele realmente não usa isso ou aquilo, se ele realmente está seguindo as recomendações preparatórias. E muito importante, então assim, as cirurgias faciais, elas no geral, você consegue associar um facelift a uma blefaroplastia, isso não pesa, porque não é uma cirurgia que expolia muito também, né? Mas as cirurgias corporais, o ideal é você fazer em separado. Particularmente, eu tenho uma experiência grande com lipoescultura. E atualmente eu tenho na equipe, isso fez muita diferença também, Marcos, não só o tempo cirúrgico, mas o preparo do paciente. Eu tenho um nutrólogo que ele investiga ou faz outra investigação do paciente, que eu não, na cirurgia plástica, eu estou limitado àquilo ali. Então ele investiga de uma maneira mais ampla, ele consegue, no caso do lipedema, desinflamar as pacientes. Lipedema, as pacientes vêm muito inflamadas, então tem um preparo por meses desinflamando, acompanhando se os pacientes estão melhorando os marcadores sanguíneos, e aí a gente consegue, sim, além de diminuir o tempo cirúrgico, também diminuir o tempo de recuperação e a esfoliação que a paciente tem. Então, respondendo a sua pergunta, é muito importante a gente considerar que a paciente esteja preparada para ser submetida a um procedimento com tantas horas, né, e que seja muito alinhado com o anestesista, com a equipe de anestesia. Mas o preparo dela para cirurgias esfoliativas, ele tem que ser reconsiderado pelos cirurgiões plásticos. Desde que eu fiz isso, trazendo para a minha equipe alguém que faça isso por mim, a gente tem tido sucesso absoluto. Outra coisa que eu acho importante também eu vejo que melhora muito o resultado pós-operatório imediato, principalmente, é quando você trabalha com um médico anestesista que gosta, que tem habilidade e conhece as técnicas. Então, a sintonia da equipe anestésico-cirúrgica, ela só otimiza a segurança do paciente, né? Então, assim, às vezes, quando trabalha em grandes hospitais, com um grupo de anestesia grande, tem um rodízio de anestesista, né? Isso, às vezes, é alguém mais novo, alguém que o cirurgião nunca viu, e isso acaba dando uma impactada, né? Às vezes até aumenta o tempo cirúrgico, causa um mal-estar ali durante o transoperatório, né? Então, assim, eu sempre gostei e por onde eu trabalhei, eu sempre fiquei por gostar, né? Então, é uma coisa que a literatura hoje mostra, né? Que a sintonia das equipes anestésicos cirúrgicas elas otimizam a segurança do paciente. E agora a gente vai entrar aqui numa parte que eu acredito que seja mais polêmica, né? A gente já tocou sucintamente no início, que é a invasão do ato médico. Então eu vou começar perguntando para vocês e dando aqui para os nossos telespectadores que
A lei do ato médico, que ela é do ano de 2013, ela sofreu alguns vetos presidenciais na época. E isso acabou gerando uma brecha jurídica na nossa lei que proporcionou essa invasão, principalmente nas nossas duas especialidades. E como o Sérgio tinha falado no início, principalmente pelos colegas cirurgiões dentistas. Pois, por essa mesma lei do ato médico, nós podemos fazer anestesia para procedimentos médicos e odontológicos regulados. E o dentista é apto, habilitado para fazer as cirurgias na sua área de atuação. Só que isso começou a ficar meio desregulado, né? E eu acredito assim, não é reserva de mercado, né? É questão de segurança do paciente. Não dá para você comparar, né, alguém que passou 11 anos como um cirurgião plástico se qualificando para ter o título de especialista, né? Essa busca contínua de certificação e atualização não dá para um colega que não teve essa formação, né, e faz um curso pós-graduação, né, que é totalmente diferente de um treinamento e residência médica, e você começar, por seja qual for o interesse, de você começar a querer entrar na área, né? E tanto a dermatologia quanto a cirurgia plástica são as áreas que hoje, junto com a anestesia, são mais invadidas, principalmente pelos cirurgiões dentistas, mas agora já tem, e não é a questão de nós médicos sermos melhores do que ninguém, nós não somos, e o que eu queria deixar claro é que nós temos habilitação e treinamento com o paciente, dentro de um programa de residência médica, que pelo menos hoje em dia são 3 anos, como é para anestesia. Então, o que eu vejo hoje é essa mercantilização, principalmente, ela acaba sendo influenciada pela indústria farmacêutica, né, que quer vender o produto, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, dessa questão, e a doutora Hilda tem a outra questão que a gente discute muito no dia a dia, trabalhando junto, é que franquias também de transplante capilar, elas acabam talvez pecando na segurança do paciente, porque elas não oferecem o serviço de um colega anestesista, né? Como tem uma resolução que está sendo atualizada agora no Conselho Federal de Medicina, que é 1670 de 2003, que prega que o médico que faz o procedimento não pode ser o mesmo que faz a sedação, cabendo a sedação ser realizada por um outro colega médico. Então, doutora Hilda, começa com as suas ponderações. Essa é uma área que, assim, particularmente, eu fico chocada quando eu vejo notícias e informações diariamente de complicações, sequelas, morte, muitas vezes, devido a essa, não digo invasão, eu diria essa tentativa de ter uma renda financeira em cima de um paciente que busca uma melhoria e você não ter a qualificação. Então, isso me assusta, essa vontade de ter tanto dinheiro, de ganhar tanto dinheiro, ser acima do bem-estar e da saúde do indivíduo que é seu próximo. Então, hoje em dia, o que a gente vê muito é isso. As pessoas pensam muito no lucro, e na área capilar a gente vê muito isso, que o médico que está realizando o procedimento é o que ceda o paciente. E se você está participando do procedimento, você não consegue ficar monitorando pressão arterial, batimento cardíaco, como está o estado de saúde geral daquele paciente. Você está concentrado no que você está fazendo na sua cirurgia. Então, além de ser um risco para o paciente, é uma consequência grave, porque gera todo uma consequência familiar.
ter uma complicação em um paciente não implica somente aquela pessoa. Exato. Implica toda uma sociedade onde aquela pessoa está inserida. Então, eu acho que a ganância, a rentabilidade, a questão financeira está indo acima dos critérios básicos como de ser humano e de respeito ao próximo. E isso me preocupa, essa visão de mercado de outros profissionais, e inclusive, às vezes, de até alguns médicos, né, de realizar procedimentos acima do bem e do mal, entendeu? Só vislumbrando a questão financeira. Então... Concordo. Doutor Sérgio, suas ponderações agora sobre... É como eu falei, é um problema de saúde pública. Mas também, Marco, você falou, não necessariamente todos os médicos são excelentes, né? Não necessariamente o melhor, a pessoa que faz o melhor preenchimento numa face seja um médico, pode ser que seja um dentista, pode ser que seja um enfermeiro. Não é sobre isso. Existem, com certeza, profissionais excelentes dentro da odonto que estão atuando nessa área, como nas outras áreas, outras áreas de atuação na área de saúde, devem ter também profissionais excelentes, então não é uma reserva de mercado em si, né? Assim, não é também achar que nós somos os melhores. Esse termo não médico, às vezes, ele é visto com maus olhos, mas é porque engloba um grupo de pessoas que não são médicas, né? Mas não necessariamente os médicos são os melhores. Os médicos também tem muitos com má capacitação e que se utilizam, né, nessa brecha aí para poder também fazer essa estética sensacionalista, né? Então, na minha opinião, também é muito importante falar sobre isso. Não é um preconceito, né? Não quer dizer que somos os melhores, não quer dizer que as pessoas não possam ser boas. Só tem uma questão aí. Você aprendeu a fazer num curso provavelmente pouco prático, então na hora que você for executar sozinho você vai ter dificuldades, e a gente está lidando com vida, com saúde, então não dá para você aprender na prática, né, sozinho, você tem que ter uma instrução, então por isso que a importância de um treinamento prático que a residência fornece, mas mais do que isso que eu vejo, que é o grande problema, todos eles, na hora que tem um problema, vai procurar, eles não assumem. O problema do profissional não médico, ele não assume a responsabilidade sobre uma intercorrência que ele tem. E aí o paciente fica largado, vai procurar o pronto-socorro e vai ser atendido por um médico. Então, não acho justo com o médico que ele trate só as intercorrências de algo que ele não fez e ele vai tratar. Porque ele está lá no pronto-socorro e porque ele é responsável e porque ele não vai deixar aquilo ali, não vai deixar de fazer um diagnóstico, como muitas vezes a gente vê, eu já recebi casos assim, mas a gente vê direto, né, de um profissional que fez um procedimento X no lábio, um preenchimento, uma lipoespapada, alguma coisa, está com uma isquemia evidente já, desde quando terminou o procedimento, no dia seguinte já está isquemiando, já está até necrosando já, espera evoluir para necrose, para falar para o paciente que é um hematoma que vai cicatrizar sozinho e bloqueia e nem responde, tem vários casos assim. Então, o paciente nessa hora, nem vou falar que é o barato que sai caro, porque tem muito profissional também cobrando muito caro, né? Então, assim, o paciente nessa hora ele fica desamparado. Então, se você, qualquer profissional que você seja, não médico, se você está divulgando que você tem expertise em tal procedimento, que você sabe fazer, que você faz, que, enfim, vai fazer, ok, o seu conselho permite? Permite. A lei não permite, né? A lei do ato médico está sendo violada aí, como você explicou. Mas se você não sabe identificar uma intercorrência, estar disponível para atender um telefonema, identificar, saber olhar, saber o que é e saber como tratar e o tempo que você precisa agir, você está sendo, desculpa, é um crime contra aquele paciente que te procurou. Você não está sendo justo, honesto, ético com ele. E depois sobra para o médico que recebe, que assina embaixo de uma complicação que outro profissional fez. Então, eu acho assim, se quer fazer, assuma o risco do começo ao fim. Esteja disponível, que isso é o mais importante para o paciente. Agora, deixar o paciente bem informado. Não adianta só fazer bem, né? Vai seguir bem se você tiver um problema, né? Quantos pacientes ficam largados aí? Então, procure saber também como é o acompanhamento desse profissional que você escolheu. E esse valor a mais, ele deve ser cobrado, sim, no procedimento, né? Então, envolve o acompanhamento, não é só o procedimento em si. Então, sim, é um problema de saúde pública, é um problema de consciência da população, é um problema de leis vagas e é uma autoridade nos conselhos que é muito grande diante do problema que a gente tem. com certeza. E ainda agora, para calorar mais essa discussão, você já deve ter ouvido, né? Principalmente um grupo aqui em Brasília, né? E eu faço um questionamento para vocês, para a doutora Ailda, começar pelas damas. Doutora Ailda, você teria coragem de realizar
um procedimento ambulatorial ou hospitalar que fosse necessário realizar sob sedação e essa sedação fosse realizada por um não médico anestesista? Não, nem assim, não teria coragem, porque eu, como médica, conheço os riscos de uma anestesia, de uma sedação, de uma complicação. O que eu vejo muitas vezes é uma negligência ou, diria, uma imperícia por parte de pessoas que não sabem aonde estão se metendo. Entendeu? Então, eu como médica, que sei o que é uma complicação, o que é uma intubação, o que é uma parada cardiorrespiratória, uma reação anafilática, né? Uma alergia a um medicamento, que é essa urgência, vivenciar isso, eu jamais entraria em um procedimento sabendo que ali comigo não está uma pessoa capacitada a me ajudar caso ocorra uma complicação, né? Então, eu acho que isso é uma consequência muito grave, né? E eu acho que aí vai muito a imperícia mesmo. A pessoa não sabe aonde está entrando, o que está fazendo, e ela acha que é tudo fácil, que vai dar tudo certo, e ela nunca viveu uma complicação, não sabe o que é ver um paciente parado, não sabe o que é você não ter os recursos para agir no paciente. Então, isso é uma coisa gravíssima que eu acho que de maneira nenhuma pode ter continuidade. Eu acho que tem que ter um basta nisso, nessa área de invasão, principalmente dessas áreas que são fundamentais, que mexem com a vida imediata da pessoa. E, assim, isso é bem preocupante mesmo. Essa parte da invasão da anestesiologia, de não ter um médico fazendo a sedação, eu acho, assim, nas minhas palavras, um absurdo. Doutor Sérgio, você teria coragem? Não, com certeza não. A gente, às vezes, tem um medinho até de fazer uma anestesia com anestesista, né? Existe esse tabu, esse medo, né, Marco? Mas, assim, não teria coragem. E, assim, dentro dessa nova especialidade aí, né, que você citou, como é que é o nome mesmo? Sedacionistas. Sedacionistas, é importante. Sedacionistas. Para quem está assistindo, público leigo, é o seguinte, gente, muita gente acha, tá, Marco, que anestesista, né? Não é médico. Não é médico, primeira coisa. Anestesista é médico? Não, ele é médico. Aí muita gente acha que o anestesista vai lá no começo da cirurgia, faz lá uma injeção e vai para casa. Não é. O anestesista fica até o final da cirurgia, ele é essencial. Ele controla isso que ela estava explicando. Tudo bem, uma sedação venosa é uma sedação venosa. Alguém precisa controlar os sinais vitais do paciente. Alguém precisa saber qual medicação vai fazer caso ocorra isso ou aquilo, uma anafilaxia ou uma reação, enfim, uma bradicardia. Alguém precisa, tá? Então, o cirurgião ele não pode. Assim, o cirurgião ético, a pessoa ética, ela não vai nem querer fazer isso, porque ela sabe que ela está botando o paciente em risco. Então, por qual motivo, né? Eu fico pensando, o anestesista o dentista quer ser anestesista, por que ele não faz na faculdade de medicina? Já que essa é uma especialidade médica em si. Tudo bem, vamos agora criar os dentistas anestesistas, mas esse local tem material para uma intubação, se precisar, sabe intubar, sabe ventilar, tem acordo com a UTI Vida, vai chegar uma UTI Vida, para qual hospital que vai ser levado? Vai dar entrada, né? Como? Então, tudo isso não é simples, né? Tudo que acontece por trás, e a gente vê aí em muitos lugares, enfim, os próprios profissionais fazendo, pirindifenol, com alguma sedação ou outra, não tem nenhuma estrutura para depois. Acredito que a gente cai nesse lugar comum que estamos de mercantilização dos procedimentos estéticos, então vamos ganhar dinheiro, porque é uma área que dá dinheiro, com certeza. Então é rentável, né? Desde que você se posicione, desde que você é rentável. Mas como a internet é uma vitrine de ninguém, então ficou rentável para qualquer pessoa. E aí a gente perdeu um pouco aquela coisa de que eu tenho dom disso, eu gosto de fazer, eu estou aqui porque eu me realizo, eu estou aqui porque eu gosto do difícil. Eu sei que você gosta de um caso difícil, eu sei que você vai, diante de uma complicação, sair bem, você vai se sentir realizado depois daquilo. Ao contrário de um profissional como esse, ele vai ali para ganhar o dinheiro dele. Então, assim, essa coisa de estar ligado muito só ao financeiro, Marco, eu acredito que nem se sustenta por si só. Porque se isso realmente está acontecendo dessa maneira na surdina, mesmo sem ter oficialmente sido registrado, com certeza já pode estar acontecendo algumas complicações. E, no final das contas, eu, como paciente, jamais me entregaria para uma anestesia que não fosse para um profissional médico. Eu também estou fazendo depois que me chegou
como diretor-presidente da SADIF, essa situação deste grupo que se auto-intitulou dentistas sedacionistas, a primeira preocupação, no caso de uma intercorrência, principalmente ventilatória, esses profissionais vão saber lidar com a via aérea? E se for uma via aérea difícil? Como é que vai ser? Quantos eventos adversos potencialmente que venham a se transformar em óbitos vão acontecer para que sejam tomadas medidas, né? E aí vem a questão, né, que a gente falou de política, a gente precisa melhorar a nossa representatividade no Congresso Nacional, porque é lá que as leis são feitas ou são alteradas. E como eu falei, a lei do ato médico deixa essa brecha porque ela escreve, após os vetos presidenciais da época, que o cirurgião dentista pode fazer sedação consciente, mas será que eles sabem o que é uma sedação leve, consciente, uma sedação moderada e uma sedação profunda? E o que me deixa muito em alerta é que eles também estão injetando Propofol na veia. Propofol, vocês que conhecem, né, sabem que é um potente depressor do sistema respiratório e do cardiovascular. Então, assim, como é que eu vou vender uma sedação, né, uma nova modalidade de sedação por um não médico anestesista com o título "Entregamos qualidade e segurança do paciente"? Fico me questionando onde, né? Então, assim, a gente já se reuniu, né? A SADIF com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, o CRM do Distrito Federal já foi comunicado, bem como o Conselho Federal de Medicina. As tratativas, né, para denúncia já foram feitas e eu espero que elas surtam efeito antes da gente ter muitos eventos adversos com óbito, né? Porque esses pacientes que estão sendo sedados por esses profissionais, eles correm muito risco com a sua vida, né? Então, volto a falar que a campanha educacional ela vai ter que ser massiva em todos os veículos de comunicação, principalmente a rede social, que é o meio de informação, né, mais praticado, mais visualizado hoje em dia, porque o negócio não pode cair, né, a régua da segurança do paciente. A segurança do paciente, como eu falo, ela é prioritária e ela é inquestionável, né? Então, a gente vai agora para o último bloco, né? E outra coisa que também preocupa nós como médicos, né? O crescimento e a liberação para várias faculdades particulares do curso de medicina Brasil afora. Inclusive, o que me deixa mais preocupado são liberações para funcionamento de faculdades particulares de medicina em locais remotos que não tem nem hospital para ser realizado esse tipo de treinamento, né? Medicina não tem jeito, não vai aprender num robô, num modelo reborn, cadáver, alguma coisa desse tipo, né? Não tem, uma coisa que a minha professora de propedêutica médica sempre bateu na tecla, é ver, ouvir e sentir. E cada vez mais eu acho que a IA veio para ajudar, mas ela não vai substituir isso fácil, né? Um toque, um acolhimento. Às vezes vocês que fazem consultório bem mais do que eu sabem que você pegando, olhando para o paciente, deixando ele falar, você vê um monte de outras coisas que estão atrás daquela queixa ali de uma baixa autoestima, por exemplo, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre esse cenário para o futuro da medicina no Brasil, com milhares de médicos sendo formados e alguns nessas faculdades particulares que têm uma qualificação
né, que a gente pode questionar. Então, o que preocupa mais, eu sei que, né, tem um programa de saúde para todos, né, de ter médicos em todas as cidades. A questão não é ter somente o médico, é a qualidade desse médico, a capacitação desse médico. Então, o problema dessa expansão de faculdades sem profissionais, sem professores adequados para ensinar esses futuros médicos, sem esses futuros médicos terem um estágio, uma passagem com o paciente em hospitais, passar por emergências, passar por ambulatórios, pelo dia a dia. Qual vai ser a qualificação desse futuro médico? Esse futuro médico vai se formar e vai ir para a porta do pronto-socorro, atender pacientes reais, complicações reais. Ele vai saber tratar? Ele vai saber reverter e curar e diagnosticar um paciente? Então, isso é o que mais preocupa, né? E isso vai, acredito eu, logicamente ligado à mercantilização da medicina. As faculdades de medicina são conhecidas por ter um preço elevado na mensalidade. Então, voltamos novamente a essa tecla da parte financeira, econômica, né? Que está acima da saúde da população. Então, isso realmente é um questionamento que todos nos devemos fazer, porque nós vamos ser pacientes um dia. Sim. E nós podemos estar viajando para o interior, muitas vezes não estar aqui em Brasília, que é um grande centro, que temos acesso a bons hospitais e bons médicos, e sofremos um acidente de carro e vamos ser atendidos por quem? Por um médico recém-formado dessas faculdades sem capacitação. Exatamente. Então, nós, como médicos e pacientes, temos que ter essa preocupação. Doutor Sérgio? Na minha opinião, é a evolução do capitalismo, né? Então, assim, a base de tudo aí é o capitalismo. Vamos ganhar dinheiro com faculdade de medicina, porque as pessoas pagam, quem tem dinheiro paga, é caro. E eu acredito que a proliferação dessas faculdades, um peso maior, com certeza. Existe um disfarce, talvez, vamos gerar mais médicos para o Brasil, né? Mascarado aí por uma coisa extremamente mercantil, ao meu ver, Marco. A gente também não quer ser preconceituoso, né? Porque a pessoa fez uma faculdade particular que ela não pode ser um bom médico. Claro. Existem, inclusive, excelentes médicos que formaram em faculdade particular. Mas se o curso é caro, mas não corresponde àquilo que você está pagando, né? Em termos de professor, qualificação de professor, treinamento, a parte prática, a gente está só criando médicos que vão marcar presença, né, nos lugares. A gente vai ampliar aí o número de médicos formados, mas esses médicos, de fato, vão marcar presença ou vão fazer a diferença como profissional, né? E quem que vai sofrer a diferença negativa? No caso, o paciente. Então, eu acho que é um problema muito maior do que só o político. Existe a política se aproveita disso, né, dos mais médicos para o interior. Existe, né, a gente sabe que existe algo por trás disso aí, não é só colocar o médico lá, mas enfim, de qualquer forma, eu acho que o futuro não é bom. Não acho acho que tem muito trabalho árduo aí por trás disso, para a gente conseguir barrar as faculdades, que não é só de medicina também, né? São todas as particulares, todas as áreas. E as pessoas também, por outro lado, elas conseguiram ter mais acesso ao curso de medicina. Isso também é bacana. Né? Hoje, porque é difícil passar, né? São poucas vagas também, né? No geral. Então, as pessoas conseguiram ter mais acesso, mas eu acho que o profissional que teve acesso facilitado por ter uma condição de pagar aquela faculdade, provavelmente não passou por um vestibular que selecionou muito bem, ele, como um profissional que ele quer ser médico, diante do juramento de Hipócrates, tudo aquilo, ele tem que se esforçar para sair da faculdade capacitado para poder atuar. Então, assim, é mais uma questão também pessoal do aluno da faculdade particular, ele também se responsabilizar pelo que ele está, que ele vai estar aprendendo, né? Não esperar só da faculdade. Para complementar o que vocês falaram muito bem, eu, por vivenciar o Conselho Federal de Medicina, acho que se a gente não consegue brecar novas faculdades de medicina, que a gente pelo menos tenha algum método de avaliar este profissional que vai chegar no mercado, né? Então, existe um projeto de lei, né,
que já está tramitando, voltou para a Câmara dos Deputados, que tem o apoio do Conselho Federal de Medicina e de praticamente todas as sociedades de especialidade médica, que é o exame de proficiência médica, a OAB, digamos assim, para o nosso público que está nos assistindo entender, a OAB da medicina. Então, eu acho que realmente é necessário, de alguma forma, você proteger a população, né? Então, realmente, acredito que é preciso avaliar o profissional através de uma prova, sim, para que esteja apto aquele que tem uma qualificação, que vai saber lidar, como a doutora Hilda falou, com um acidente, vai saber fazer uma sutura, vai saber fazer uma intubação traqueal, ou no mínimo passar uma máscara laríngea numa emergência, num politraumatizado. Então, assim, eu espero, a gente sabe que tem vários vieses políticos atrás de tudo aqui no Brasil, né? Mas que a gente consiga avançar aí nessa pauta. O Conselho Federal de Medicina está bastante atuante, né? Bem como todas as sociedades médicas, principalmente a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer a presença dos meus 2 amigos pessoais, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar, né? Anestesiar para o Sérgio, né? Nessas cirurgias de mama, principalmente, para a doutora Hilda, que eu estou quase toda semana com ela, né? No transplante. E escolhi a doutora Hilda também para fazer o meu, não tenho vergonha de falar, porque como ela mesma fala, cabelo é posicionamento, e eu estou olhando, meu cabelo está ficando rarefeito, e isso realmente tem me incomodado, né? Então, se a gente pode melhorar, e aí fica o recado, né, que a gente tem que procurar o profissional correto, habilitado, que vai entregar resultado. Não é porque só eu trabalho com ela, mas eu vejo o resultado, vejo a satisfação dos pacientes. Então, doutora Hilda, faça suas considerações finais e aonde o público que está nos assistindo pode encontrar você, endereço de clínica, de rede social e afins. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estarmos conversando sobre assuntos tão importantes, né, que fazem parte do nosso presente e do nosso futuro como seres humanos e como médicos. Então, acho que isso é extremamente importante. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com grandes pessoas, profissionais, que entendem muito bem disso e vivenciam isso no dia a dia. A minha clínica fica localizada no Terraço Shopping, na Torre A, no 1º andar. Lá nós temos a nossa clínica, o nosso centro cirúrgico, onde nós realizamos nossos atendimentos. O Instagram é doutora Hilda Alfaro. Quem quiser me seguir lá, tem várias informações sobre transplante capilar, cuidados, todos os tipos de procedimentos que nós realizamos. E agradeço o convite mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Doutor Sérgio. Queria agradecer o convite, parabenizar você por esse projeto. Muito, muito bacana a gente poder falar de medicina assim, de igual para igual, né? Você entrevistando, parabéns pelo seu trabalho. Enfim, as pessoas que tiverem interesse na técnica Preserver, quiserem consultar, né? Entender melhor, parece que é uma mágica, que é uma coisa meio assim, com pouco embasamento, meio uma brincadeira e tal. Será que isso é verdade? Então, fique à vontade. O contato no Instagram é dr.sergiomorum. O site é www.dr.sergiomorum.com.br. Meu consultório é no Brasil 21. O nome do espaço é Instituto Samorum. E vai ser um prazer poder tirar também dúvidas ali pelo Instagram ou por qualquer outra via. Fiquem à vontade. Marcos, eu que queria te fazer um convite agora no final. Para você, a gente fala sobre isso meio que brincando, né? Dentro do nosso convívio. Mas eu queria primeiro te parabenizar, eu te admiro muito pelo profissional que você é, fora da anestesiologia, preocupação com a medicina como um todo, com as nossas especialidades, com o paciente. Então, eu sei que você tem uma veiazinha política, você tem um pensamento um pouco mais humano e mais na sociedade como um todo, e você tem essa pegada. Então, eu queria te fazer um convite, por favor, tá? Para se candidatar a deputado na próxima eleição e fazer acontecer essas mudanças, porque, como você falou, é só estando lá dentro, né, que a gente consegue ter um pouco mais de voz de algo que é tão básico. Exatamente, porque senão a gente vai continuar
chovendo no molhado, porque a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela vai o quê? Fiscalizar e regulamentar a atividade de nós médicos. Não vai fiscalizar os odontólogos, os biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, que agora tem enfermeiro também, né, fazendo harmonização. Então, assim, é uma coisa que a Frente Parlamentar da Medicina tem divulgado muito, que tem que melhorar, aumentar essa representatividade de médicos no Congresso Nacional, né? E é um projeto futuro, Tem né? meu voto. Obrigado. Meu voto pra você também. Mas, enquanto isso, a gente vai trabalhando na sociedade e no Conselho Federal de Medicina. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez pela presença dos dois.